Glória a Deus. Queremos cumprimentar os amados com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por mais um dia que Ele nos tem concedido e mais uma oportunidade de estarmos aqui para meditarmos em uma porção da Sua palavra. Vamos estar orando para darmos início enquanto os irmãos comecem a chegar. Soberano Deus, Pai Celestial, nós te louvamos, ó Pai, e te exaltamos por mais uma noite, por mais uma oportunidade, Senhor, que Tu nos tem concedido de chegarmos, ó Pai, diante da Tua santa e gloriosa presença. Nós te louvamos, meu Senhor, porque reconhecemos que Tu és o único Deus pelo qual devamos adorar. Por isso, meu Senhor, a Ti, Pai, seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. E eu te exalto, eu te glorifico, Senhor, por este privilégio, ó Pai, de poder estar aqui e meditar em mais uma porção da Tua palavra. Abençoa, Pai, cada um dos Teus filhos que estarão ouvindo esta mensagem. Que Tu possa, Pai, falar ao coração de cada um deles. Que o Teu nome seja exaltado. Que o Teu nome, ó Pai, seja glorificado. Porque Tu és, ó Pai, a paz do Senhor, irmã Luciana Ramos, Tu és, ó Pai, o único merecedor de honra, de glória e de louvor. Assim, Pai, eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Enquanto os irmãos vão chegando, nós vamos colocar aqui um louvorzinho, né? Para a glória do nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Porque Ele vive. Glória a Jesus. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Já começou a chegar o povo ali. Chegou a irmã Luciana Ramos. Já chegou o meu genro ali, o Vinícius. A paz do Senhor, Deus te abençoe aí. Te guarde. Já chegou também a minha caçulinha, né? Chegou também a irmã Eliane, a paz do Senhor, irmã Eliane, a paz do Senhor, irmã Ana Lúcia. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a alguns minutinhos vamos trazer uma porção da palavra e eu já vou deixar uma perguntinha, né, para você ir refletindo. Uma ajuda ou um obstáculo? Glórias a Deus. Uma ajuda ou um obstáculo? Hoje vamos estar meditando lá no livro do profeta Ageu, capítulo de número 2. Com certeza, Deus vai falar conosco, como sempre o faz, todas as noites. Aleluias. Glória a Deus. Uma ajuda ou um obstáculo? É a pergunta do Senhor para nós nesta noite. Somos uma ajuda ou um obstáculo? Aleluia. Glórias a Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Aleluias.
Glória a Jesus. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluias. Oliveira, irmão Túlio. A paz, irmão Túlio, Deus te abençoe. Saudade de vocês. Aproximando a hora de nós retornarmos às nossas atividades. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, irmã Luciana. Estamos orando pelo Vitor. Aleluias. Deus está trabalhando. Deus trabalha no silêncio. Aleluias. Glória a Deus. Irmão Luiz Carlos, a paz do Senhor, meu querido. Meu companheiro. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Pai do Senhor, amado. Aleluias. Glória a Jesus. Calma, irmã Luciana. Deus está trabalhando. Glória a Deus. Amados, Ageu, livro do profeta Ageu, capítulo de número 2. Nós vamos estar lendo até o versículo de número 9. E depois vamos comentar. Diz assim a palavra do Senhor. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata,
e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Pai do Senhor Cristiane, minha primogênita. Irmã Luciana, eu vou deixar só para você meditar no versículo 9 que nós acabamos de ler. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, amados, esse texto está falando do templo em Jerusalém. O templo havia sido derribado, né? E agora Deus usa Ageu para advertir a Zorobabel, a paz do seu irmão Nailde, advertir a Zorobabel, a Josué e também ao povo. Ao povo. Como naquela época, e hoje também, sempre haverá alguém tentando impedir a obra de Deus. Sempre haverá os inimigos de Israel, os inimigos da igreja. Sempre haverá. Até o dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja. Mas até lá, sempre haverá aqueles que se levantarão contra a igreja do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta é contra potestades. Ou seja, o adversário usa pessoas que dão lugar a ele para que eles venham tentar nos atingir e às vezes até mesmo tentar nos tirar da presença de Deus. Por isso que crente tem que ter raiz. Crente tem que ter raiz. Uma árvore, existem árvores que as raízes crescem para baixo, e quanto mais ela vai descendo, mais resistente aquela árvore se torna. E vive árvore que as raízes são superficiais. E o que acontece? Quando vem o vento, essas árvores são arrancadas. Quantas vezes nós vemos aí no noticiário aí, quando há temporais e com vento, e se os irmãos observarem, todas as árvores que você vê que caiu, é porque as raízes eram superficiais, não eram profundas. O crente, amados, ele não pode ser uma árvore superficial. Ele tem que ser uma árvore com uma raiz profunda, para que ele consiga vencer os obstáculos que surgem em nossa caminhada. Então vai sempre haver alguém tentar impedir a obra de Deus, ter alguém tentando impedir a obra de Deus. Eu lembro que há anos atrás, em uma igreja onde eu estava pastoreando, e sempre que nós nos propunhamos a fazer algum evento, a fazer alguma coisa, tinha uma irmã que ela sempre dizia para mim a mesma coisa: pastor, não vai dar certo. Até que um dia eu virei para ela: irmã, por favor, a partir de hoje, a palavra não vai dar certo está proibida aqui em nome de Jesus. Porque vai dar certo, sim, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmã Terezinha. Porque tem pessoas, amado, que eles fazem tudo para que as coisas andem para trás.
Em vez de eles lançarem a mão no arado e ajudar a puxar o arado, eles tentam nos desmotivar. Às vezes nos entristecendo, às vezes até conseguem fazer com que muitos saiam da presença de Deus. Por quê? Porque é uma árvore. Gustavo, a paz do Senhor, querido. Quanto tempo? Mancélia, a paz do Senhor. Paulo, a paz do Senhor. E por que muitas das vezes eles conseguem afastar essas pessoas da presença de Deus? Porque são árvores que não têm raiz. É a mesma coisa o crente que está todo dia mudando de igreja. A igreja nunca está boa para ele. A igreja sempre tem problema. Qualquer igreja, amados, sempre haverá problema. Porque em toda igreja tem o joio e tem o trigo. Então, Deus chega para usar Ageu para falar para Zorobabel e para falar com Josué, né? Para que eles fossem despertados e o povo também fosse despertado para que voltassem a trabalhar, voltassem a fazer a obra do Senhor. Lá no livro de Esdras, capítulo 4, versículo 4, Esdras 4, 4. Vamos ver o que diz. Esdras, capítulo 4, versículo... A paz do Senhor, irmã Raquel. 4, versículo 4, diz assim: Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Então, o povo da terra, eles debilitavam o povo de Judá. Procuravam minar a força do povo para que o povo não continuasse fazendo a obra. Ainda no Êxodo capítulo 4, versículos 23 e 24, diz assim: Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sisaí, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém. Os judeus e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém. Isso cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Neemias havia conseguido cartas do rei autorizando, liberando para a reconstrução do templo. E apareceram lá os Sambalate, os Tobias, para tentar parar a construção, parar a obra. E hoje, amados, continua existindo pessoas que são inimigas da obra do Senhor. Mas nós não podemos nos desanimar. O desanimado do próprio povo, principalmente este, o desânimo veio pelo pouco progresso, o egoísmo que havia em seus corações fez com que edificassem as suas próprias casas. Ou seja, em vez deles edificarem o templo, eles foram... Essa palavra, Gustavo, é lá em Ageu, capítulo 2, e a referência que lemos foi lá em Esdras, capítulo 4, versículo 4, versículos 23 a 24. Então, amado, o desânimo veio pelo pouco progresso. Amém, viu, irmã Luciana? Tenha paciência, Deus vai completar a obra. Confia no Senhor.
Então, amados, o desânimo veio pelo pouco progresso na construção. E o egoísmo que havia em seus corações fez com que edificassem as suas próprias casas. Ou seja, eles pararam a construção do templo e foram construir as suas próprias casas. A desculpa era que ainda não havia chegado o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então a desculpa deles para pararem a obra do templo, da construção do templo, é que não havia chegado ainda a época da construção. Lá em Ageu capítulo 1, versículo 2, diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E Deus vai e adverte o povo, amados. Deus admoesta o povo, porque estavam dando preferência às suas casas e abandonaram a casa do Senhor. Ageu então anima-o com a palavra de Deus e mostrou ao mesmo tempo que Deus reteve a sua bênção porque negligenciaram a sua obra. Muitas das vezes, amado, o Senhor retém a nossa bênção, a nossa vitória, porque nós temos negligenciado a sua obra. Talvez se aquele povo tivesse dividido o tempo, né, dando prosseguimento à construção do templo, e fosse também construir as suas casas, Deus não os advertisse. O problema é que eles abandonaram a obra e foram cuidar somente das suas coisas. Então, amados, nós temos que estar preparados para qualquer situação da nossa vida. Vai ter sempre alguém que vai dar contra. Eu me lembro, e isso aconteceu comigo tanto na minha vida profissional como na minha vida espiritual, porque eu sempre gostei de ensinar as pessoas. Eu sempre gostei de preparar as pessoas. E, por incrível coincidência, em ambos os setores, tanto na espiritual como na material, eu ouvi de algumas pessoas a mesma coisa. Quando me viam ensinando alguém, treinando alguém, continuo treinando, hoje eu continuo treinando obreiros. Nós estamos aí nessa pandemia, eu estou afastado da igreja desde março. A igreja teve um período fechado, foi agora reaberta, e estão lá os obreiros que trabalham comigo. Agora, se eu não tivesse treinado ninguém, amados, a obra do Senhor estaria parada. E a negligência seria minha e também seria deles. E eles estão lá trabalhando e Deus tem abençoado. Então você nunca deve dar crédito às pessoas que tentam te desestimular. Pessoas que digam para você que não vai dar certo, que você não vai conseguir, se afasta dessas pessoas. Os Sambalate e os Tobias da vida estão espalhados por aí. É no seu local de trabalho, é no meio da sua família, é no meio da igreja. Em todo lugar você tem os Sambalate e os Tobias da vida. E eles vão tentar te parar. Eles vão tentar te parar. Por isso que a árvore, que a raiz é profunda, ela não cai. Pode vir o vento que for e ela não cai. Dificilmente você vê uma palmeira caída. Por quê? Porque a sua raiz é profunda. Ela não cresce para os lados, ela cresce para o fundo. E nós fomos chamados para ser árvores enraizadas, firmes, e viemos dar bons frutos. Então Ageu
anima o povo e mostra que, ao mesmo tempo que Deus reteve a sua bênção, porque negligenciaram a sua obra. Se você perguntar na igreja, ou no seu local de trabalho, em qualquer lugar, todos querem ser abençoados. Todos querem receber alguma coisa de Deus. Algumas coisas materiais, outras coisas espirituais, mas todos querem receber algo de Deus. Mas se você perguntar quem quer se doar para a obra, quem quer fazer alguma coisa pela obra, olha, a quantidade vai reduzir e muita. Vai reduzir e muito. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. De quantas pessoas você já ouviu falar? Talvez, o teu filho não tem mais jeito, o teu esposo não tem jeito, a tua esposa não tem jeito, você está perdendo tempo. Larga ele para lá, larga ela para lá. Como a mulher de Jó, virou para Jó e disse, excomunga o teu Deus e morre. Mas como Jó era firmado no Senhor, ele disse, ainda que ele me mate, não deixarei. Então nós precisamos, amados, estar firmados na presença do Senhor e não deixar de fazer a obra de Deus por causa de circunstância. Você vai ouvir alguém dizendo que se fosse ele faria melhor do que você. Vai, amados. Isso é normal. Satanás nunca, a paz do Senhor, pastor Jacildo, Satanás, ele nunca vai desistir de parar eu ou você, ou qualquer um que queira fazer a obra do Senhor. Ele nunca vai desistir. Então ali, eles conseguiram fazer com que o povo parasse a construção do templo e fossem cuidar das suas casas. Era isso que os adversários de Judá queriam. Era isso que os inimigos de Deus queriam. Que o templo não fosse reconstruído. Deus foi lá, segurou a bênção deles também. Então muitas pessoas estão com as suas bênçãos retidas porque não querem fazer nada para Jesus. Não querem fazer nada pela obra do Senhor. Quantas pessoas você já teve a oportunidade de falar do amor de Deus e você deixou de falar? Quantas pessoas? Para quantas pessoas você já se omitiu que era homem de Deus, que era mulher de Deus? Quantas pessoas que você mesmo achou pela sua consciência que não tem mais jeito? Nós esquecemos que o nosso Deus, ele tem todo o poder sobre os céus e a terra, e para ele não existe a palavra impossível. Para ele Deus não existe. E ele diz também na sua palavra que tudo é possível àquele que crê. Então você quer ser abençoado? Procure fazer a sua parte. Os homens que sustentam a obra. Sempre vai haver um grupo que sustenta a obra. Seja com seus dízimos, suas ofertas, seja no trabalho, colaborando nas atividades da igreja, sempre vai haver aquele grupinho que é o grupo que sustenta a obra de Deus. Eu me lembro de uma igreja que eu pastoreei aqui em São Gonçalo, a paz do Senhor, irmão Luiz Carlos, e que nós conseguimos comprar o terreno, já falei em outras lives sobre isso, e nós começamos a orar lá no terreno, para que Deus enviasse os recursos para a construção do templo. E era um grupo pequeno, não era muita gente. Mas aquele grupo se comprometeu a todos os domingos pela manhã, por volta de 7 horas da manhã, todos os domingos, aquele grupo, com sol ou com chuva, estava lá orando para Deus enviar os recursos. Poderia estar ali, ou pelo menos deveria estar, toda a igreja ali orando. Mas a obra do Senhor é assim mesmo, amados. É difícil. Então nós precisamos nos esforçar.
Você não pode parar aquilo que Deus tem te confiado. Faça com carinho, faça com dedicação, faça com amor. Então Deus manda lá Ageu ir lá advertir o povo. E disse, ó, porque renegligenciaram a sua obra, a sua bênção também foi retida. Você quer só ser abençoado, mas não quer fazer nada, não quer abençoar ninguém, não quer abençoar a obra de Deus? Não, amado. Primeiro lugar é Deus. Deus mandou os seus servos para motivar Israel. Êxodo capítulo 5, versículo 2. Êxodo capítulo 5, versículo 2. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, ou Josué, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Então agora, depois que Ageu os exorta, eles começam a edificar a casa do Senhor. Recomeçam. Então começaram ali a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém. E naquele tempo veio a eles Tetanai, governador da Quem do rio, e de Setar-Bozenai, e os seus companheiros, e disseram assim: quem vos deu ordem para edificar esta casa e restaurar este muro? Então, assim lhe dissemos: e quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Apareceu logo alguém para questioná-los, porque eles recomeçaram a edificar a casa do Senhor. Isso, amado, acontece até dentro da igreja. Quando nós passamos, eu já falei aqui, nós vivemos um desafio, que terminamos a primeira etapa agora em julho. Quando ano passado nós estávamos numa situação difícil, as finanças da igreja estavam numa situação difícil, nós estávamos precisando sair do aluguel, e reunimos a igreja e começamos a orar. Deus nos abençoou, que sem dinheiro compramos o terreno. Na hora Deus tocou em vários corações para contribuir com o dinheiro da entrada. Estamos aí 4 meses, 5 meses de pandemia. A igreja desses 5 meses ficou 2 ou 3 fechados, se me falha a memória. Mas não deixamos de pagar uma prestação. Deus supriu todas as necessidades. Deus moveu o coração, uma ajuda daqui, outra ajuda dali. E Deus abençoou e o terreno está quitado, amados. E essa semana eu estava conversando com o obreiro que está lá na frente da obra, na minha ausência. E ele já com ideias para a gente começar a partir para a segunda etapa, que é agora acabar de resolver a situação da planta da igreja e começar a fazermos trabalhos para conseguir recursos e começarmos a construção, porque precisamos sair do aluguel. Deus nos abençoou, amado. Quantas igrejas aí os pastores estão passando por situação difícil porque o povo não abençoa, porque o povo não é comprometido. E por isso muitas pessoas não são abençoadas. Mas eu louvo a Deus que Deus nos abençoou. Nós terminamos de pagar o terreno. Todas as nossas contas estão em dia. Porque os irmãos se preocuparam em ajudar, em contribuir. Porque somos nós que temos que contribuir, amados. Deus pode usar alguém de fora para abençoar? Pode, claro que ele pode. Ele fez isso em algumas situações. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu tenho que trabalhar. Eu não estou podendo ir à igreja, estou trabalhando aqui. Toda noite eu estou aqui com essa live. Toda noite eu estou falando do amor de Deus, pregando a palavra dele, ensinando a palavra dele. Alabande cantará baixando a rébia. Mas o meu coração, o meu pensamento está lá.
Estou ansioso para estar de volta. Porque eu tenho prazer de trabalhar para o meu Senhor. Porque eu sei o que Ele fez na minha vida, na vida da minha família. E eu preciso retribuir de alguma maneira. E a principal delas é ganhar almas para Ele. Então, amado, Deus mandou o seu servo para motivar Israel. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. Aí peguei aqui e fugiu. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. Porventura não são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Deus tem algo mais excelente para nos mostrar, amados. Deus tem algo mais excelente para fazer na minha e na sua vida. Você é uma irmã Luciana falando do que Deus fez na vida da sua filha Valdirene. Estamos orando pelo Vitor, estamos orando por toda a família dela. Como estamos orando por outras famílias. Para Deus curar, para Deus libertar, para Deus salvar. Porque enquanto eu trabalho para o Senhor Jesus, Ele trabalha por mim. Ele trabalha por você. Deus é fiel, amados. Então, não olha para aqueles que tentam te desestimular. Não ande com essas pessoas. Nós precisamos andar com pessoas que sejam espirituais, com pessoas que nos ajudam a caminhar, com pessoas que nos ajudam a buscar a Deus, com pessoas que nos ajudam a levantar o nosso astral, com pessoas que desejam trabalhar, e querem trabalhar, querem ajudar. É muito bom quando eu vejo lá os irmãos trabalhando lá, o que teve lá de obreiro que evoluiu nesse período, porque eles tiveram que fazer alguma coisa, eu não estou lá. E eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. Então, amados, quando a igreja está unida, ela se torna imbatível. Ela se torna imbatível. A igreja é como uma engrenagem, em que ela vai girando e os dentes de uma vai encaixando na outra. Porque se algum desse aqui estiver fora, vai bater e vai quebrar o outro dente, vai estragar a engrenagem. Então a igreja precisa estar assim, todos em um mesmo espírito e um mesmo propósito. Então você está precisando da vitória? Continua orando, continua santificando a sua vida e vai fazer o que você puder fazer pela obra de Deus. Eu já falei aqui algumas vezes, eu não sei se ainda tem, já falei, irmãos, vocês precisam estar congregando em alguma igreja. Eu não vou deixar de estar aqui todas as noites trazendo uma palavra para os irmãos, não, eu vou estar aqui. Mas é importante que você esteja ligado a uma igreja local, uma igreja que ensine a palavra como ela é. E o restante, Deus fará. A irmã Luciana estava contando a vitória da Valdirene, daqui a pouco ela vai contar a vitória do Vitor, e por aí vai. A irmã Célia também tem as suas vitórias que ela precisa, daqui a pouco ela vai estar contando vitórias também.
E cada um dos amados que tem colocado os seus pedidos, nós estamos orando, nós estamos brincando, não, irmãos. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu também tenho as minhas bênçãos que eu quero receber. Eu também quero as minhas vitórias. Também tenho meus, com toda a idade que eu tenho, eu ainda sonho. E um desses sonhos é ver o nosso templo lá construído. Não é para a glória do pastor Alves. O pastor Alves sozinho não faz nada. Eu estou aqui em casa e a obra está andando. Os irmãos que estão lá estão trabalhando lá. Não vou citar nome para não esquecer o nome de alguém, para não ser injusto. Mas cada um está fazendo uma coisa. É como o texto que nós lemos aqui, ó. E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro doutor, depois milagres. Aí depois que começam os dons. Mas primeiro, Deus saiu distribuindo as funções. Cada um tem uma atribuição, cada um tem uma função. Por isso é como se fosse uma engrenagem. Então aquilo que tiver às mãos, faça com carinho, faça com amor. Contribua também com o seu dízimo, com a sua oferta. Dá uma oferta de fé para a obra de Deus. Deus vai te abençoar, irmãos. Deus é fiel. Ele é um Deus justo. Então não dê ouvido a essas pessoas que procuram te desestimular. Essas pessoas que dizem para você que não tem mais jeito, que já está tudo perdido. Está perdido para ele. Ó. Repreenda em nome de Jesus. Na paz, disse através de Ageu: considerai o vosso passado. Ageu capítulo 1, versículo 7. Diz assim, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte, versículo 8, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Orebande cantarabachandarebe. Palavra gloriosa é essa, amados. Então agora, o povo tinha duas motivações. Eu estou convosco. Êxodo capítulo 3, versículo 12. Êxodo capítulo 3, versículo 12. Êxodo 3, 12. E Deus diz: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviarei quando houveres tirado este povo do Egito, e servirei a Deus neste monte. Certamente eu serei contigo. Amados, Deus nunca nos deixa só. Ele sempre é conosco e sempre será conosco. Josué capítulo 1, versículos 5 e 7. Deus ali anima Josué também. Josué capítulo 1, versículo 5 e 7. Diz assim: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus nunca vai te deixar. Deus nunca vai te desamparar. Então somente persevera. Versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então a recomendação que Deus fez a Josué, que ele
se esforçasse, tivesse bom ânimo, e o cuidado de fazer conforme toda a lei do Senhor, ou seja, conforme toda a palavra do Senhor. Quando eu falo aqui, amado, da necessidade de estudarmos a Bíblia, de aprendermos a palavra, é para que nós possamos servir a Deus melhor. É para que nós possamos santificar mais a nossa vida. Deus fez promessa a Josué, mas fez recomendações. Josué estava assumindo uma responsabilidade muito grande, substituir Moisés. Homem que tinha intimidade com Deus. Mas agora Moisés já era morto. Mas Josué foi um bom soldado. Ele aprendeu com Moisés. Ele agora estava preparado para assumir o comando. Deus pode estar te preparando hoje para amanhã você assumir o comando da obra. Eu sempre falo para os irmãos, eu já estou no meu 69, o ano que vem, se Deus permitir, é 70. E eu tenho que estar preparando alguém para a hora que Deus me chamar, ter alguém para dar continuidade à obra. Então, quando Deus escolheu Josué, é porque Josué foi um bom aluno de Moisés. Josué sabia das promessas. E Deus sabia que podia confiar em Josué. Deus quer confiar em você. Quer confiar em mim. Para fazermos a obra dele. Então, amados, não desanime. Juízes capítulo 6, versículo 14. Juízes capítulo 6, versículo 14. Juízes capítulo 6, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta a tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus vai lá, Gideão estava malhando, estava trabalhando para o seu pai, e Deus chama Gideão, e convoca Gideão para comandar o povo de Israel contra os midianitas. E diz: vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amado, quando Deus nos envia, quando Deus nos chama, Deus garante a nossa vitória. Gideão ainda tentou fugir. Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas de nossos pais, como contam dizendo. E ele chega a dizer: agora o Senhor nos desamparou. E Deus vai lá e chama ele. Chama ele. Para pelejar pelo povo de Israel. Tem mais outra referência. Mateus 28, 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco todos os dias, amados. Até aquele dia que você acha que Ele te abandonou, Ele está com você. Às vezes Ele está em silêncio.
Ele não está falando nada, mas quando ele está em silêncio, ele está trabalhando por você. Sede fortes. Versículo 4 e 5. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais. Ageu 4 e 5. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Vamos lá. Efésios 6, 10. Efésios 6, 10. Não no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. É no Senhor que nós vamos nos fortalecer. É no Senhor, é o Senhor que vai nos tornar forte. É o Senhor que vai nos tornar vencedores. É o Senhor que vai nos dar vitória. Primeira carta aos Coríntios, 16, 13. Primeira carta aos Coríntios, 16, 13. Vigiai, estai firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então seja forte. Tem gente que qualquer obstáculo já quer parar. Não, amados. Obstáculo é para ser transposto. É para você vencer. É para você demonstrar suas habilidades que Deus tem te concedido. Primeira Epístola de João 2,14. Primeira Epístola de João, do apóstolo João. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Primeira Epístola de João 2,14. Diz assim: Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Então Deus fala com os pais e Deus fala com os jovens. E Ele diz que nós somos fortes. Por que você diz que você é fraco? Por que você só anda assim? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Não sois forte. Sede forte, sede firme, sede constante. Ih, já vai dar meia-noite, irmão. Deixa eu andar aqui rápido. A esperança dos fiéis é sempre o próprio Senhor. Ageu transmitiu 7 promessas. Primeira, eu sou convosco. Primeira promessa de Deus. Segundo, meu espírito habita no meio de vós. Terceiro, abalarei o céu e a terra. Quarto, todas as nações virão a Israel. Quinto, Deus promete riquezas. Sexto, a sua glória encherá o templo. Sétimo, Deus lhe dará a sua paz. Por isso, mãos à obra, amados. Oh, glória a Deus, aleluia. Rabande canta, rabachanda, rébia. Mãos à obra, amados. Não olhe para a dificuldade, não olhe para os obstáculos. Não, olhe para o seu Deus
Ele é o Senhor Todo-Poderoso, autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos garante a vitória. Então não pare aquilo que Deus te confiou. Faça com amor, com carinho, com dedicação. Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida. Última referência da noite. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Para nós fecharmos a mensagem, a palavra desta noite. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus abençoe a todos os meus amados, meus queridos irmãos. Que o nome do Senhor Jesus continue sendo exaltado e glorificado em cada dia da sua vida. Vamos estar orando agora pelos irmãos. Vamos estar orando pelos irmãos. Irmãos, eu estou colocando essas mensagens todas no meu canal do YouTube. Eu nunca falo aqui do canal, né? É Pastor Álvaro. Pastor Álvaro Guimarães. Pastor Álvaro Guimarães é o meu canal lá no YouTube. Se você quiser rever também as mensagens, agora você vai poder rever lá nos canais. Tem outras mensagens já antigas lá, que eu já colocava já há algum tempo atrás. Irmão Joaquim, a paz do Senhor. E se os irmãos quiserem, tá? E também se inscrever lá no canal para a gente. Nós precisamos alcançar uma marca de, no mínimo, 1.000 pessoas inscritas. Eu nunca lembro de falar do meu canal, mas os irmãos quiserem, o canal lá no YouTube é Pastor Álvaro Guimarães. Aí você vai lá, se inscreve lá, ouve lá novamente essa mensagem. Você pode ouvir também aqui pela página. Amém? Vamos estar orando ao Senhor. Está faltando eu colocar a mensagem lá de ontem e a de hoje, mas vou estar colocando em nome de Jesus. E vamos estar orando pelos pedidos de oração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Soberano Deus, Pai Celestial, Senhor, eu te louvo, eu te exalto e eu te glorifico, Senhor, por mais esta noite, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, estudando mais um pouquinho da Tua Palavra, aprendendo, Senhor, mais um pouquinho contigo, ó Pai. Então eu te louvo, eu te exalto e eu te glorifico por isso, porque sei que a Tua Palavra, ela não voltará vazia, mas ela sempre fará aquilo que lhe apraz. Por isso, Pai, abençoa cada um dos teus filhos, ó Pai, que ouviram ou que ainda estarão ouvindo esta palavra, esta mensagem. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa falar de maneira profunda em cada coração. Que cada um possa ter um entendimento, ó Pai, daquilo que tu transmitiu nesta live para cada coração. Porque tu sabe, tu conhece a necessidade de cada um. E em nome do teu Filho Jesus, Pai, eu quero abençoar o teu povo. Eu quero profetizar vitória na vida do teu povo. Pai, eu quero ver o teu povo te glorificando, o teu povo te exaltando. Porque a honra e a glória, Senhor, sempre, Pai, será para ti. Tu é o único, Senhor, que é digno de honra, de glória e de louvor. Nós somos apenas, ó Pai, o teu canal, teu instrumento nesta terra, para propagar a tua palavra por este mundo. Agora, Pai, quero te pedir também pelo caderno de oração. Pai, aqui estão anotadas todas as petições dos teus filhos, das tuas filhas, ó Pai. E nós temos anotado aqui, temos apresentado diariamente a Ti, Senhor, essas petições. E como eu te peço todas as noites, Senhor, ao impor as minhas mãos sobre estes cadernos, simbolizem, Pai,
a imposição de mãos sobre cada nome, sobre cada petição que se encontra anotado aqui, Pai. Que tu venha abençoar os teus filhos, que tu venha libertar aquele que precisa de libertação, que tu venha curar os enfermos, ó Pai, que tu venha, Pai, libertar o caído, Pai, libertar aquele que saiu da tua casa, Pai, está lá no tóxico, no tráfico, Senhor. Ah, Senhor, liberta, Pai, aquele que está na corrupção, na prostituição, no crime, Pai, que seja liberto, que seja restaurado para a glória e para a honra do teu nome. Aqueles que estão enfermos, ó Pai, seja esse vírus maligno, seja câncer, seja AIDS, seja diabetes, seja enfermidade dos ossos, não importa, Pai, qual enfermidade, mas eu repreendo toda enfermidade, Pai, todo mal em nome de Jesus. Pai, em teu nome, Jesus, que nós estamos clamando aqui nesta noite. É em teu nome, Senhor, que nós estamos glorificando aqui nesta noite. Porque reconhecemos, meu Senhor, que tu és o único digno e merecedor de honra, de glória e de louvor. E eu quero ver, Senhor, os teus filhos testemunhando. Eu quero ver famílias, Pai, sendo restauradas, ó Pai. Famílias, meu Senhor, que estão passando por situações difíceis. Casais que estão pensando em se separar, em se divorciar. Eu repreendo nesta noite, Pai, esse demônio da separação, esse demônio do divórcio, Pai. Porque a tua palavra diz que aquilo que tu uniu, Senhor, jamais o separe o homem e jamais o separe Satanás. Então eu repreendo ele, Pai, da vida dessas famílias em nome do teu filho Jesus. Eu quero ministrar nesta noite, eu quero profetizar nesta noite a vitória do teu povo, Pai. Eu quero ver, Senhor, teus filhos testemunhando, como vimos a tua serva testemunhando sobre a tua filha Valdirene. Eu quero ver ela testemunhando sobre o Vitor. Eu quero ver ela testemunhando sobre toda a sua família. Eu quero ver a tua filha Célia também testemunhando. A cada um, Senhor, que tem colocado aqui a sua petição, a sua solicitação. Pai, que tu venha, Senhor, honrar os teus filhos, honrar as tuas filhas. Aquele esposo que está no alcoolismo, Pai. Aquele que está precisando de uma porta de emprego, teu Deus que abre porta onde não tem porta. Assim, Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um. Eu ministro, eu profetizo a vitória de cada um, Senhor, para a glória e para a honra do teu nome. Em nome de Jesus. Também continuamos te clamando, Senhor, por toda esta terra, por todas as nações, ó Pai. A cada dia no noticiário vemos a quantidade de pessoas, Pai, que foram infectadas por este vírus. Mas no teu nome, Jesus, nós estamos aqui clamando a ti, porque eu creio no milagre, Senhor. Eu creio, Pai, que tu tens poder para exterminar com esse vírus da face da terra. Tu tens poder, Senhor, para nesse momento, nesta noite, soprar o vento do teu Espírito, ó Pai, sobre toda a terra. Pai, entrando em cada hospital, em cada lar, aonde houver alguém enfermo, Pai, que haja cura, que haja o milagre, Senhor, que haja libertação para a glória do teu nome. Senhor, te peço em especial pelo Brasil, pelas autoridades constituídas, Pai, sejam elas, ó Pai amado, municipais, estaduais ou federais, sejam elas do poder legislativo, do executivo ou do judiciário, porque tu é aquele que sonda e conhece todos esses corações, tu sabe o que passa na mente de cada um deles, e eu coloco esses homens nas tuas mãos, Senhor, para que tu venha conduzi-los, repreenda todo o mal na vida desses homens, liberta para aqueles que precisam de libertação. A tua palavra diz, ai daquele que faz leis injustas. Por isso eu coloco esses homens nas tuas mãos, Senhor. As atitudes que cada um tem tomado, Senhor. Eu coloco tudo nas tuas mãos. Tu sabe como agir, como tratar com cada um. Tu sabe o quanto o povo tem sofrido, ó Pai. Mas eu coloco nas tuas mãos, Senhor, porque eu creio num Deus que tem todo o poder sobre os céus e a terra. E tu vai parar esse vírus, Pai. Eu sei que está chegando a hora, Rabande canta Rabachandarebe, em que tu vais parar com este vírus. Pai, nós vamos estar aqui glorificando e exaltando e bendizendo o teu nome. Te peço, Pai, pelo pessoal que trabalha na área da saúde, Pai, desde aquele atendente, Pai, ali na recepção, Pai, a cada um que esteja envolvido na área da saúde, aquele que trabalha nas ambulâncias, a cada um, Senhor, que tu venha abençoar, que tu venha guardar.
aqueles que trabalham na área da segurança, também em todas as áreas, Pai, na segurança comercial, bancária, Pai, os guardas municipais, a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Senhor, Polícia Penal, as Forças Armadas, a cada setor, Pai, da área de segurança do nosso país, eu coloco nas tuas mãos nesta noite, te peço que tu venha abençoar e que tu venha guardar a cada um, Pai, libertar aquele que precisa de libertação. Te peço, Pai, para aqueles que trabalham no supermercado, que estão ali para nos atender, Pai, para fornecer o alimento, para que possamos ter o nosso pão na nossa casa. Pai, continua abençoando, continua suprindo a nossa necessidade. Abençoa os caminhoneiros, para que estão nessas estradas aí, de um lado para o outro. Às vezes ficam vários dias sem ver a sua família, Senhor, para que não falte o pão na nossa mesa. Abençoa as indústrias, Pai, sustenta as indústrias. Pai, faz esse país crescer, faz esse país prosperar, Senhor, para que portas de emprego sejam abertas. Tu sabe, Pai, quantas pessoas perderam o emprego nessa pandemia. Mas eu te clamo nesta noite, Pai, que tu venha fazer esse país ressurgir. Pai, eu quero ver, Pai, esse mundo ser surpreendido, Pai, pelo esse Brasil que surgirá uma potência nesta terra e o teu nome será glorificado. Nós temos profetizado, Pai, que o Brasil é teu, Senhor. O Brasil é de Jesus, é do teu Filho amado. Então, Pai, abençoa, Pai. Abençoa aqueles que trabalham nas farmácias. Guarda também ali, Pai. Aqueles que trabalham nos hortifrutis, nos mercados, nas padarias. Aquele que trabalha como autônomo, o catador, seu ambulante, diarista. A cada vida, Pai. Aquele que está lá na sarjeta mendigando porque não tem um pão, não tem um alimento. Eu coloco cada um nas tuas mãos, que tu venha restaurar, tu venha libertar esse demônio, Pai, que leva as pessoas a essa situação. Aqueles que perderam as suas casas, Pai, porque não tiveram condição de pagar. Pai, eu coloco também nas tuas mãos, que tu venha abençoar, Pai, que tu venha restaurar, Pai, tudo aquilo que foi perdido. O texto que nós lemos hoje, Pai, Pai, fala que a glória da última casa seria maior do que a da primeira. E eu quero, Pai, que a glória, Labachuri andará baixando a rébia, a bênção, ó Pai, sobre cada um dos teus filhos, sobre cada vida, sobre cada brasileiro, sobre cada ser humano, ó Pai, seja maior, Pai, do que a anterior. Por isso, Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu abençoo a todos. Pai, também me abençoa a minha família, Pai. Me dá graça, Senhor, para que eu possa estar aqui todas as noites, ministrando a tua palavra. Prepara, Pai, o meu retorno para a tua casa. Tu sabes que eu estou com saudade da tua casa, de estar com os meus irmãos, de poder abraçar a cada um, ó Pai. Rabande cantará baixando a régua. Toma nas tuas mãos, Senhor. Pai, que nós vamos resolver amanhã do meu filho, Senhor, que tu venha abençoar, que tu vá na nossa frente, Pai, que tu tome o primeiro lugar, que tu venha, Senhor, glorificar o teu nome, Senhor. Porque tu és o único, Pai, merecedor de honra, de glória e de louvor. E eu já te agradeço, Pai, pela vitória do teu povo, em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Meus amados, estamos encerrando mais um Asaf em Ação. Não deixe de orar pelo pastor Álvaro, pela minha família, minha esposa, meus filhos, netos, né? Eu agradeço a cada um de vocês que tem me ajudado nessa tarefa de levar essa mensagem aos 4 cantos da terra. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Que o Senhor possa retribuir a cada um de vocês com as mais ricas bênçãos do céu. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Ainda vou estar orando por vocês ainda nesta noite. Eu tenho meu horáriozinho daqui a pouco ali de estar orando. E vamos estar orando mais uma vez por vocês, pelos cadernos, por todas as petições que ali estão anotadas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um abraço a todos e até a próxima, querendo Deus. Até lá!